Agindo Deus, quem impedirá? Gratidão pela nossa salvação em Cristo Jesus. Você que me ouve tem certeza que você está salvo em Jesus? Seus pecados foram perdoados? Que o seu nome está escrito no livro da vida? No livro da vida. Então, isso é gratidão. Gratidão porque nós temos amor por Jesus, mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então Deus sempre, Ele fez tudo primeiro. A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Olha a importância. Olha a importância. Então, gratidão a Deus. Gratidão pela vida. Como é gostoso poder você dormir, descansar, acordar com saúde, com ânimo, com disposição, não é verdade? Como é maravilhoso. Então seja grato. Seja grato pela casa que você mora. Mesmo que seja uma casa de aluguel, mas você está pagando um aluguel, então dê graças, seja grato por isso. Ou a sua casa própria. Seja grato pelo salário que todo mês é depositado na sua conta. Seja grato a você que vive de uma abençoada aposentadoria, faça chuva e faça sol, no dia certo o teu dinheiro está lá no banco. Não é assim? Gratidão. Quantos, em vez de agradecer, fica murmurando: essa aposentadoria não dá para nada, esse dinheiro não dá para nada. Se você continuar com esse discurso, você está dizendo o seguinte: você não está sendo grato. Então eu tenho que ser grato pelo pão de cada dia, grato pelo ar que você respira, coisa mais gostosa, o ar, respirar o ar. Ainda bem que não paga imposto, né? Mas do jeito que tá a coisa, se bobear no Brasil, eles vão querer cobrar imposto. Misericórdia, né? Mas gratidão. Gratidão. Você já agradeceu pela noite que você dormiu? Gratidão por você que é um agente de Deus. Todo mês você pôde semear no nosso ministério, que é o seu ministério também. Você faz parte dessa família. Mesmo que a gente não se conheça pessoalmente. Então, gratidão sempre. Gratidão sempre. Mesmo que você ouviu essa canção, um trecho dessa canção fala da figueira, né? Que é um texto bíblico de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Então, você sendo grato, tem hora que parece que não está fluindo alguma coisa, mas é um engano. A gratidão atrai a bênção de Deus. A gratidão atrai coisas boas. No devido tempo, você colhe tudo que você é grato. A gratidão. Essa é a palavra gratidão. Gratidão a Deus em primeiro lugar, sempre. Mas gratidão a pessoas que te ajudam, que te ajudaram. Por isso que a gente está sempre agradecendo os agentes de Deus. Não tem como não ser grato a Deus e a você, que tem fé, que tem amor, que tem alegria e tem prazer de semear a sua semente de fé. Dia 31 de dezembro agora, daqui 11 dias, vamos completar 18 anos aqui, exclusivamente aqui neste horário pela emissora Marumbi, Agindo Deus aqui. Pastores Edson e Eva, levando fé, levando esperança. Nesses 18 anos, muitas experiências maravilhosas. Vemos tantos milagres, tantas maravilhas. De vez em quando Deus permite eu tomar conhecimento de pessoas, eu vou em certos lugares e as pessoas reconhecem a gente e dizem: olha, pastor, foi através de uma palavra de vocês ali no rádio que eu me consertei com Jesus, que eu fui para Cristo. Pastor, eu estava desanimado, estava pensando bobagem, mas ouvi uma palavra de fé e me reergueu, eu fui restaurado. A gente recebe muitos depoimentos desse tipo. E eu quero dividir essa gratidão com você que nos apoia, porque através do seu apoio, se não fosse o teu apoio, talvez eu não estaria falando essas coisas.
Então, oh, aleluia, eu sinto uma glória, uma unção tão forte, porque quando a gente exalta a gratidão a Deus e a pessoas que ajudam, Deus abençoa, Deus derrama uma unção especial. Eu sinto, sabe, todos os apoiadores verdadeiros estão sendo abençoados agora, está recebendo uma unção fresquinha do Espírito Santo para a tua vida agora, meu irmão. Exatamente, porque isso é bíblico, e Deus ama quem honra, Interessante, em Gálatas capítulo 6, o verso 6 diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto temos tempo. Isso aqui significa enquanto temos oportunidade. Então, hoje você está tendo oportunidade de ouvir esta palavra de agradecimento a você. Sim, é a você mesmo. É a você que pensa assim, puxa, mas a minha semente é tão pequenininha. Pois é, mas tu foi fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus promove aquele que é fiel no pouco. Existem pessoas que elas dizem assim, quando eu tiver bastante eu ajudo. Ou seja, tem gente que está falando isso há 10 anos e nunca teve bastante. Por quê? Porque não aprendeu o princípio, que é a semente tem que ser aquilo que você pode, não quando você tem muito. Você prospera sendo fiel no pouco. Talvez o pouco para mim é um valor, o pouco para você é outro valor. Cada um tem uma realidade, cada um tem um jeito na vida, não é verdade? Aquilo que é pouco para você pode ser muito para o teu vizinho e assim por diante. Então, não fique avaliando a sua semente pelo valor. Não precisa ficar se justificando. Deus conhece o meu coração e o teu coração. Pessoas que só ficam se justificando antes de falar um assunto é porque já está com a consciência pesada. Então não precisa se justificar. Deus conhece o coração do Edson, do João, da Maria. Ele conhece o teu coração, meu querido e minha querida. Ele sabe. Então não é um ser humano que vai julgar você. Não é um ser humano que vai fazer uma avaliação da tua vida. Porque quem conhece o seu ser interior é Deus. É o Espírito Santo. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. O que é coração? Sentimento, vontade, desejo, o seu ser interior. Como Deus, certa ocasião, disse, quando Deus falou que ele estava para escolher o futuro rei de Israel, ele manda então o sacerdote, o líder espiritual da época, ir na casa de Jessé. E Deus disse, olha, lá na casa de Jessé, eu já provi, eu já escolhi o futuro rei de Israel. E assim, aquele homem de Deus, que era a incumbência dele, fazia aquilo, ele foi numa missão que Deus deu a ele. Era o sacerdócio dele, a missão daquele homem de Deus. E ele foi. Então, Jessé começa a chamar os seus filhos. Veio o primeiro filho, que era o mais velho, que pelo protocolo teria que ser aquele, vamos assim dizer, mas Deus é especialista em mudar, em quebrar protocolos. Deus é especialista. Deus é especialista. Sabe quando você aposta em alguém e fala, naquele é o cara, aquela é a mulher certa, aquele é o homem certo, e você se equivoca, o tempo vai dizer que não era? Porque Deus é que escolhe. A gente tem poder de escolha, mas a escolha de Deus nunca ele vai errar. Aí chama o primeiro filho e o homem de Deus já pensou que era aquele. Deus disse para ele, não é esse não. Aí veio o segundo, não é também. Veio o terceiro, o quarto, o quinto, foram passando todos os filhos
de Jessé. Acabaram-se os filhos. De repente, se acabou os filhos, Deus falou que era da casa desse homem aqui que ia sair o futuro rei. Aí ele perguntou, tem mais algum filho? Tem mais algum? Aí o pai disse, tem. Tem o mais novo. Tem o Davi. Está lá no pasto. Está lá trabalhando. Está lá trabalhando, cuidando das ovelhas da família. Aí Deus falou, manda chamar esse menino. Esse é o escolhido. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aí vem Davi. Vem Davi, garoto. Um adolescente indo para a sua juventude. Vem feliz. O que será, né? Por que será que estão me chamando? Quando ele chega, todos os irmãos dele, pum, bateram os olhos nele. Eu fico imaginando. A Bíblia fala algumas coisas, mas a gente pode usar a imaginação para conjecturar aqui. O mais velho deve ter pensado, o quê? Eu sou o mais velho? Tinha que ser eu o rei? Eu tenho experiência, eu sou um homem de guerra. Sabe aquelas pessoas que se acham? Ah, mas eu sou o melhor, eu sou o primeiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmão, sem Deus não somos nada, meu irmão. Entendeu? É bacana quando a gente se valoriza. Isso não é ruim, com um certo tempero, um equilíbrio, né? Mas se não tem eu, Deus levanta outro. Se não tem você que não quer, Deus coloca outro. Deus nunca vai ficar na mão. Deus nunca vai ficar na mão, jamais. Jamais. Essa palavra Deus está mandando dizer para algumas pessoas que estão querendo desistir de tudo, de todos. Não, calma. Não é hora, não. Nunca foi hora de desistir dos projetos de Deus. A Bíblia diz, aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Você embarcou no barco de Jesus, meu amigo? Não saia, não. Se está difícil no barco com Jesus, pula fora para você ver, você vai se afundar. É a história da arca de Noé. Estava uma seca, nem chovia. E Deus manda Noé construir uma arca, porque Deus falou que ia mandar um dilúvio. Até ele construir aquela arca, Noé era zoado, zombado, ridicularizado. Achava que ele estava louco, estava gagá, sei lá o que, né? Pois é, mas ele estava obedecendo uma ordem de Deus. Às vezes Deus dá alguma missão para a gente. Se você entende que é de Deus, os outros não vão entender. E eu sei o que eu estou falando. Quem está na linha de liderança, que ouve a voz de Deus e faz o que Deus manda fazer, não é todo mundo que vai entender, não. Não é todo mundo. Então, aprenda uma coisa. Quando Deus dá uma missão para você, se Ele deu essa missão para você, é para você. Não espere o apoio popular. Entendeu? Tem coisas que a gente vai fazer sozinho. E tem coisas que Deus vai levantar pessoas para apoiar, para dar o apoio. Tem várias maneiras. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Deus tem as suas maneiras. Se você olhar os milagres que Jesus fez, que Deus fez, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, certo? Um homem de Deus, o Elias, ele por um momento na vida dele, ele foi sustentado por pão e carne fresquinha, todo dia. Deus mandava um corvo que levava para aquele homem de Deus. E tinha água ali no riacho. Olha a maneira de Deus agir. Olha a maneira de Deus agir. Não é verdade? Aí a água acabou. Aí Deus falou ali para Elias, Elias, teu tempo acabou aqui, agora você vai para uma outra região. Você vai para uma outra região. E Deus disse assim, olha, e você vai ir para outra cidade. Quando você chegar lá, na porta daquela cidade, já ordenei, já escolhi, já separei uma mulher viúva pobre. É essa que vai te sustentar. Meu Deus do céu. Que coisa doida, né, gente? É ou não é, pessoal? Olha o que Deus faz. Ele não levantou uma mulher rica. Ele levantou uma mulher que quando o homem de Deus chega ali e viu que era aquela mulher, a mulher estava pegando ali uns gravetos, fazia um fogo, o último fogo, para fazer a última refeição. Olha como o nosso Deus é especialista. Entendeu? A nossa parte é crer, é ter fé. O impossível Deus fará. Então, quando é Deus que te pede algo,
algo que parece que é até meio esquisito, absurdo, mas se é de Deus, você vai ter certeza. Uma coisa é certa, você tem que ter convicção. Se Deus te pede algo e é de Deus, faça, que vai dar certo. Que você vai ser honrado, vai ser honrada. É assim que funciona. Se você pensa, isso eu falo com propriedade, eu tenho muito que aprender, mas já aprendi muito que eu aprendi, eu já aprendi. As coisas de Deus não se faz quando tudo está pronto. Você vai fazendo e a coisa vai acontecendo. Isso é fé. É muito fácil querer fazer as coisas, né? Tudo pronto. Tem gente que quer ter um negócio, mas monta para mim, faz para mim, manda os clientes para mim. Amigo, tem que ir à luta. Tem gente que só quer moleza. Tem gente que não quer trabalhar, não quer se esforçar, não quer se dedicar, quer que Deus faça tudo. Quer tudo pronto. Então tem muitas pessoas folgadas. Desculpa usar essa palavra, mas tem gente que é folgada mesmo. Ele quer folgar nas costas dos outros, mas não quer fazer a sua parte. E fica aí, Deus vai me dar, Deus vai me dar. E faz 10 anos que ele está falando isso e a vida não vai para frente. Por quê? Porque não aconteceu. Ele não fez a parte dele. Entendeu? Mas quando Deus mandou Elias ir para outro lugar, é porque Deus queria abençoar aquela viúva. E aquela viúva, então, ela disse, olha, eu vou fazer a última refeição, vou comer com meu filho, vou morrer e acabou. Mas aquele homem de Deus, como Deus que mandou ele lá, foi Deus que conectou o homem de Deus com aquela senhora, com aquela viúva que ia fazer a última comida. Mas Elias falou assim, olha, faça primeiro para mim um bolo pequeno e traz para mim aqui, depois você faz para teu filho, aí vocês vão comer, não vai faltar nada. Ela simplesmente obedeceu. Entendeu? É assim que funciona. Deus é assim, Deus age assim. Entendeu? Porque quando tá tudo pronto, tudo maravilhoso, é fácil, né? Aí é muito fácil. Eu estou narrando aqui para você, por exemplo, 1 Reis, você que não conhece Bíblia, anota aí. 1 Reis, capítulo 17, que fala de Elias, que eu já falei a história. Depois, 1 Reis, capítulo 17, a partir do 8, quando ele chega ali em Sarepta. Quem é leitor da Bíblia conhece essa história. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui é muito forte. Tem muitos filhos e filhas de Deus que conhecem essas histórias bíblicas, mas na vida dele não está acontecendo nada. Sabe por quê? Porque ele só conhece a história, mas ele não vive a história. E Deus tem uma nova história para você. Não adianta, eu sempre falei isso aqui. Não adianta você conhecer as histórias bíblicas. Não adianta você ficar se autoelogiando. Eu conheço a Bíblia inteira. Eu conheço todas as histórias bíblicas. Irmão, só conhecer as histórias bíblicas não adianta nada se você não crer e colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Entendeu? É bom conhecer a história bíblica, claro. Mas eu conheço só a história. Eu quero fazer história debaixo da unção desta palavra, colocando em prática os princípios da palavra. Então Elias disse para aquela mulher, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti e para teus filhos. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E fez ela conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de Elias. Esse é o nosso Deus. Então eu comecei falando sobre gratidão, isso é gratidão. E eu quero concluir aqui para a gente orar. Dentro dessa palavra gratidão, queremos também anexar aqui uma outra palavra bonita, que chama-se honra. Honra, com H, né? Honra. Honra, entendeu? Sabia que eu sou responsável pelo meu êxito? Sabia que você, que está me ouvindo, é responsável pelo seu êxito? E existem coisas que não decidem o seu êxito. Entendeu? Preste atenção nisso aqui, ó. Existem coisas que não decidem o seu êxito, nem por Deus, nem por homens, mas apenas por você
mesmo. Deus não decide o seu êxito. Homens também não têm esse poder. Você mesmo decide o seu êxito. Ou seja, Deus abençoa e homens estimulam. Mas você decide o êxito pelo princípio da honra. Então, Deus abençoa e homens estimulam. O que nós estamos fazendo aqui há 18 anos pelo rádio? Estimulando a sua fé. Estimulando a sua fé. Mas o êxito depende de você. Depende de você. Talvez você receba estímulos de outras pessoas, mas se você não fizer a coisa certa, você não vai ter êxito. Entendeu? Compreendeu isso aqui? Então, o princípio da honra é a porta aberta que decide o êxito. Deus quer, preste bem atenção nessa afirmação, Deus quer que todos os seus filhos sejam abençoados e prósperos. Entendeu? Deus quer. Então, Deus quer. Mas você precisa entender que depende de você o teu êxito. Quantas pessoas talvez me ouviram o ano inteiro aqui, mas não puderam ainda saborear o sabor da uva espiritual maior. Por quê? Porque não tiveram atitude. Sabe aquela pessoa que diz, eu gosto de ouvir o pastor, eu gosto de ouvir aquela pastora, eu gosto de ouvir aquele missionário, eu gosto de ouvir não sei o quê, eu gosto de ouvir... Que bom, né? Mas só gostar não é suficiente. Entendeu? Isso é em qualquer área da sua vida. Entende? Preste atenção no que Deus está falando. Então você tem que decidir ter êxito. E são com as atitudes. E essa palavra honra. Olha que interessante, honra. Você tem honrado? Por exemplo, a Bíblia fala para aquele que tem o pai e a mãe, né? Honra a teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na face da terra. Então quem honra pai e mãe tem vida longa. Entendeu? Isso é bíblico, são princípios. A honra. A gentileza, né? A gente percebe que muitas pessoas nos dias de hoje não sabem mais pedir licença, pedir por favor, ser educada, falar com educação. Tem gente que quer falar coisas verdadeiras, mas sendo mal educadas. Entendeu? E quando a gente se porta como um mal educado, pode ser ruim, né? Entendeu? Então, a má educação é uma semente que desonra, que fecha as portas na direção da pessoa. Se você quer ser uma pessoa de êxito, uma pessoa segundo o coração de Deus, que quer tocar a sociedade, precisa aprender a exercitar o princípio da honra. O princípio da honra. Da honra. Sabia que você que trabalha de empregado e tem lá a empresa e tem o seu patrão? Sabia que quando você fica falando mal do seu patrão, você está desonrando o seu patrão? Por isso que você não vai para frente? E todas as pessoas, todas, não escapa uma, todas as pessoas que gospem no prato que come, é uma forma de desonrar. Entendeu? Aquela pessoa que trabalha 10 anos, 5 anos, 20 anos na empresa, depois sai da empresa falando mal da empresa. Você está desonrando, não foi lá que veio o teu leite, o teu café, o teu ganha-pão? Entendeu? Então tem muitas pessoas, inclusive filhos e filhas de Deus, que têm um comportamento incoerente. E por isso que muitos têm a vida travada, a vida mirrada. Aí diz assim, por que não vai para frente a minha vida? Não estou dizendo que é isso, mas para muitos é isso, é falta de não honra. Né? Existem pessoas, eu estou no ministério há muito tempo pregando o evangelho, então a gente escuta muita coisa. Cada caso é um caso, né?
Mas às vezes tem pessoas que chegam pra gente, pastor, olha, eu quero caminhar junto, e começa a falar mal de onde ele veio. Aí eu fico preocupado, porque eu fico, meu Deus do céu, será que lá no futuro essa mesma pessoa vai começar a falar mal da gente? Pior que fala. Entendeu? Por quê? São pessoas feridas, machucadas, mal resolvidas, e que precisa ser liberto, precisa ser curado. O que eu aprendi é o seguinte, por mais que alguém de uma liderança, se ela me prejudicou, se alguém agiu mal comigo, eu vou crer que Deus vai restaurar. Eu creio que Deus vai agir. E me vem à mente a linda história conhecida do chamado José do Egito. O José é uma história tão linda. Leia lá em Gênesis 36, 37, 38, para você aprender. Aquilo que eu falei, não adianta você conhecer a história de José, você tem que tirar a lição de vida para você. É assim que funciona a palavra de Deus. O problema de muitos cristãos é que eles só querem bênção, mas não querem mudar de vida. Problema de caráter, mau comportamento. É isso. Essas palavras tem gente que não gosta de ouvir, mas precisa ouvir. Não se estabiliza em nada. Entendeu? É isso. Preste atenção no que Deus está falando. Você tem que prestar atenção nas palavras, no que Deus está falando. Aproveite aí esse finalzinho de ano para analisar essas coisas. Né? A gente tem que tirar lições, a gente aprende. Ninguém é perfeito, a gente também, todos nós estamos aprendendo. Agora, será que eu tenho honrado? É o princípio da honra que vai abrir portas de sucesso para a nossa vida. A honra a Deus, a honra a pessoas, entendeu? É muito interessante. É muito interessante. E acima de tudo, fica tranquilo. É aquilo que eu disse. Deus conhece o que vai dentro de você. E concluindo aqui, quando eu falei de José, por que de José? Porque José ele teve sonhos, que eram projetos de Deus. O projeto de vida é isso também, ele teve sonhos proféticos, e era de Deus. Mas ele conta o sonho para o pai, para a mãe, para os irmãos. Quando ele conta para a família, os irmãos começam a persegui-lo. Chegou ao ponto, quem conhece essa história sabe, José foi vendido. Tentaram matar, aí não houve isso. Aí venderam José, os irmãos venderam ele de escravo. Então ele começou um período, ele saiu da casa dele, vendido como escravo. Ele saiu ali, ele ficou em torno de 13 anos de luta. Se eu não me engano, ele saiu com 17 anos. Ele ficou 13 anos de luta, de perseguição, de incompreensão, gente fazendo mal para ele. Mas a Bíblia diz que Deus estava com José e aquilo que o sustentava. Eu te pergunto, a própria família dele, sangue dele, foi os primeiros opositores, mas Deus estava com ele. Então é isso que você precisa entender. Infelizmente, de onde você menos imagina, vem uma pancada. De onde menos você imagina, vem uma lança para te ferir, para te machucar, para desanimar, para te deixar para baixo. Mas se apegue em Deus. Eu espero que esta palavra esteja ajudando a você a ter uma vida melhor. Honre a Deus e seja grato. Deus é maravilhoso e Jesus ama a você. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esse momento da palavra. Por essa palavra inspirada que o Senhor me deu, esta graça para transmitir, para falar. Espírito Santo, quero te agradecer por todos os agentes de Deus. Por todos os homens, mulheres, jovens e crianças, pessoas que têm semeado, plantado a sua semente de fé no nosso ministério, Pai. Tu conhece esse povo, tu conhece o coração deles, tu conhece a vida deles, tu sabe tudo que eles passaram durante esse ano e quantas vezes aqui de manhã, muitas palavras que foram ditas aqui ajudou este povo a vencer um problema, uma luta, uma dificuldade. Obrigado, Senhor, por esse chamado, obrigado, Senhor, por essa vocação, por esse ministério, pelas nossas vidas. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha esposa, nossa família e por todos os apoiadores, todos que pertencem à família Agindo Deus, que apoiam, que oram, que intercedem e que semeiam, Senhor.
Eu te peço, Pai, ainda nesse ano de 2022, dentro do nosso calendário, Pai, nesses 11 dias restantes, que o Senhor possa levantar um grupo de homens e de mulheres que a partir desta palavra vão semear uma oferta especial ainda esse ano. Eu tenho certeza, Pai, eu tenho convicção que o Senhor vai surpreender todo este povo querido que ama ouvir esta palavra e faz parte desse projeto. Abençoa a vida econômica e financeira de cada ouvinte, tanto da sua pessoa física e da sua pessoa jurídica. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, profissionais liberais, autônomos, empregados, funcionários públicos, servidores públicos e aquele que vive da sua aposentadoria. Abençoa a família querida, Pai. Abençoa os agentes de Deus, prospera este povo, libera uma unção de grande prosperidade financeira para todos os mantenedores do Ministério Agindo Deus. Abençoa todas as emissoras que nós temos ministrado a palavra 7 dias na semana. Abençoa todos os grupos de emissoras que estão transmitindo a nossa programação. E abençoa, é claro, os apoiadores. São esses apoiadores que mantêm toda essa estrutura de comunicação da fé pelo Agindo Deus. Abençoa este copo com água que o ouvinte separou, que após a oração seja uma água, se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, a chave da empresa, a chave do carro. Abençoa aquele que ainda essa semana ou agora à tarde vai numa concessionária tirar o seu carro zero e vai pagar à vista. Abençoa, dê proteção, livramento, Senhor, nos livra de todo mal e pedimos também a Tua graça e misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso país, o Brasil, Pai. O Brasil que está aqui por esses dias, Senhor, para acontecer algo que muitos estão numa expectativa que algo bom vai acontecer, mas também pode ser algo ruim. Seja lá o que for, Deus, nos proteja, Pai, a nossa nação. Abençoa o nosso presidente da República. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que têm cargo de autoridade, mesmo que são algumas autoridades que estão agindo incorretamente, que estão até mesmo fazendo coisas absurdas que não estamos entendendo. Mas tenha misericórdia, Pai. E cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor pode intervir em qualquer situação de injustiça. Nós confiamos em Ti, Pai, e pedimos a Tua misericórdia sobre todos nós, sobre o Brasil e sobre todos os povos e nações que me ouvem neste momento. E onde chegar esta palavra de fé e esta oração, possa encontrar um bom coração que vai entender a palavra e vai colocar em prática. E obrigado por tudo, Pai. Obrigado por mais um dia, obrigado por esse ano abençoado. Em nome de Jesus, amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Olá, queridos, convidamos você e sua família todos os domingos às 18h30 em São José dos Pinhais, Rua Alameda Arpo, 2565, bairro Costeira, no Centro Comercial R7, o primeiro andar do Agir de Deus, e você é o nosso convidado com a sua família.